explanações no sentido teológico da significância real do exato, digamos, ensinamento daquela passagem que eu li em especial. Ali nós estamos falando de algo que em teologia bíblica se chama de parousia, é um termo grego, onde ele vai designar a volta do Senhor Jesus em glória, quando todo olho verá, sendo uma plataforma de crença nossa, cristãos pentecostais evangélicos. Mas não é essa a questão que eu quero trazer para vocês hoje. Eu quero, no melhor sentido da palavra, apenas isolar a ideia que está no versículo de número 9, onde ali está acontecendo um convite. E esse convite, a Bíblia diz para nós que é para que nós adentremos a ceia das bodas do Cordeiro e participemos, digamos assim, deste momento de comunhão com o Senhor, num futuro incerto, que nós não sabemos a data nem quando, mas que será evidentemente no futuro, quando todas as coisas estiverem consumadas aqui na terra. Então, essa é a ideia do convite para a ceia das bodas do Cordeiro. Evidentemente que eu não vou me atrever a dizer para vocês que nesse futuro se haverá um pedaço de pão, se haverá suco ou vinho, não sei. Penso que a dimensionalidade dessa ceia será outra coisa, mas todos os meses, pelo menos, essa igreja se reúne para dar basicamente uma alusão básica, bem tosca até num certo sentido, daquilo que será a ceia do reino. E quando eu digo ceia do reino, eu acho que vocês observaram muito bem os 2 versículos de Lucas que nós lemos, onde Jesus por 2 vezes ele olha para os seus discípulos e diz o seguinte: essa aqui é a última ceia aqui. Não a última ceia dos discípulos, mas era a última ceia do Senhor. Porque se você pegar João capítulo 13 e Lucas 22, é o mesmo acontecimento. Você vai ver que há uma amplitude de coisas que acontecem em João capítulo 13, onde Jesus, antes de cear com seus discípulos, ele lava o pé de todos. Tanto é que um dos discípulos de Jesus tenta impedi-lo de lavar os seus pés, o apóstolo Pedro, dizendo que aquilo que o Senhor estava fazendo era um serviço muito humilhante, e de fato era um serviço humilhante. Quem lavava os pés dos viajantes que chegavam nas casas judias daquela época era o pior, digamos assim, e mais simples escravo da casa. Tanto é que judeu não tinha nem outro escravo judeu que lavasse o pé de algum visitante que chegava em casa. Aquele serviço de lavar o pé era serviço de um escravo gentio, por causa da simplicidade que era o processo deste lavar os pés. Tanto é que Pedro chega a dizer para o Senhor, João capítulo 13, tentando impedir a Cristo, dizendo: o Senhor jamais lavará os pés a mim. Jesus disse: se você não deixar de lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, num exagero, diz: então não lave só os pés, lave a cabeça também. E Jesus responde dizendo: olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho dito para vocês, mas não todos. Ele deixa claro isso. E Jesus, nesse sentido também, ele chega a dizer uma palavra para todos os discípulos, basicamente assim: o Senhor falou, João 13, que é o mesmo acontecimento de Lucas 22. Eu sou mestre e Senhor, e estou lavando os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés um do outro. E Jesus deixa claro: o que eu faço agora, vocês não estão entendendo, mas um dia vocês entenderão. Por que é que Jesus falou isso? É que naquele momento o Senhor lavava os pés deles, mas haveria um momento que eles teriam que lavar os pés uns dos outros. Ou seja, eu sirvo a você e você serve a mim. Essa é a ideia que Jesus quis passar para os seus discípulos na noite da última ceia. Mas você observa, quando nós lemos, e lemos de fato o Apocalipse 19, nós temos a informação, queridos, que haverá uma ceia no reino, no Hashamanai,
E essa ceia do reino, evidentemente, está falando uma ceia, uma alusão clara, bíblica, que no futuro próximo, quando o Senhor Jesus arrebatar essa igreja, quando elevar a igreja até os céus, é uma crença que nós temos, está escrito na Bíblia, está exarado na palavra, que haverá a retirada de um povo da terra, plataforma de crença que nós chamamos de arrebatamento da igreja. Me parece que dos acontecimentos da eternidade é que o Senhor vai fazer uma ceia para receber a sua igreja, para receber a sua noiva. Glória a Deus. Noiva que a Bíblia trata a igreja de Jesus, que é uma só. Lá na eternidade não tem uma placa, não tem uma divisão, não tem segmentação. A noiva é uma só. O que é a noiva de Jesus? Todos aqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue. Todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador e deram um testemunho público de que agora fazem parte do seu corpo. O que eles estão fazendo hoje no ato batismal consciente. Isso aqui é um ato batismal consciente. Batismo não salva ninguém, mas batismo ele dá um testemunho público de quem eu faço, dizendo: eu nasci de novo, pertenço a Cristo e sou agora o seu servo emergido no seu corpo. Essa é a ideia de batismo. E Jesus deixa claro. Vocês observaram as palavras nostálgicas de Jesus? Em Lucas 22, ele está dizendo o seguinte: olha, é a última vez. É a última vez. Ou seja, lá no reino terá outra. Lá no reino terá uma ceia. É por isso que nós, cristãos, nós temos uma esperança muito grande quando a gente toma ceia. Por quê? Porque a gente anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Quando um cristão pega um cálice e toca num pão, simbolicamente falando, e isso daqui é um símbolo, é um emblema. Por quê? Porque nós não cremos na transubstanciação, ou seja, continua sendo pão, continua sendo vinho. Nós cremos na consubstanciação, ou seja, é um símbolo do corpo. É um símbolo do sangue de Jesus, mas isso é indiferente. A nossa crença maior é o seguinte: é que essa ceia é um preparo para aquilo que vai acontecer no céu, é um preparo para aquilo que o Senhor Jesus prometeu a essa igreja, que um dia haverá uma outra ceia na eternidade, e eu tenho certeza, simbolicamente falando, que a toalha na mesa das bodas já está lá, que os talheres na mesa das bodas já está lá, que as taças da mesa das bodas já está lá, e a qualquer momento os anjos vão tocar a trombeta, a igreja vai ser levada, e aquela cadeira que está preparada para você que crê, crente, você vai se assentar nela, e a Bíblia diz: virão do Oriente, virão do Ocidente, se assentarão às mesas com Abraão, Isaque e Jacó, e estaremos ceando com o Senhor, e estaremos com Ele para todo sempre.